Fechou. Então eu fico aguardando usar. Fica tranquila que vai rolar então, aqui. A disponibilizar a minha vaga lá, para outra pessoa Pode, que quiser. show, pode deixar. Crianças, no esquema? Falou, obrigado, meu irmão. Crianças, regra de 3 é o seguinte, o problema agora que a gente vai ter é quando que uma questão é de regra de 3. Devido ao nosso horário, eu vou passar um pouquinho, tá? Mas eu não vou corrigir todas, como eu fiz lá no centro ontem. Das de regra de 3, eu vou corrigir só as simples. Não é simples, questões simples. Regra de 3 simples. E aí eu deixo as compostas para você tentar fazer, tá? E vou entrar um pouquinho em porcentagem. Então vamos brincar aqui. Regra de 3 é o seguinte, galera, ó. Sempre quando você tiver questões com comparação entre grandezas. Regra de 3 é comparação entre grandezas. Tudo bem? Como assim comparação entre grandezas? Como está aí no exemplo do material. Um pedreiro constrói uma casa em 10 dias. 20 pedreiros... Aliás, perdão. Quantos dias 20 pedreiros constroem a mesma casa? Um pedreiro constrói uma casa em 10 dias. Quantos dias 20 pedreiros constroem a mesma casa? Eu não tinha um pedreiro? Aí depois eu tenho 20. Olha ele ocorrendo uma comparação entre as grandezas. Isso aqui é comparação entre grandezas, tá? Beleza? Então vamos ver aqui direto aqui. Oi? Eu ia fazer sem fazer o não precisa fazer não. Aqui só foi o caso aqui. O que você precisa se ligar aqui de importante? As grandezas. Temos basicamente 2 tipos. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Quanto que a grandeza é diretamente proporcional? Quando as duas sobem juntas ou quando as duas descem juntas. Quando que ela é inversamente proporcional? Uma sobe, outra desce, uma desce, outra sobe. É só os sinais, né? Na verdade, os sinais não é que tem mais e menos. A ideia é de subir e descer. Exemplo, ando de carro. Daqui até o centro do Rio, eu ando a 100 km por hora e faço em 1 hora. Tudo bem? Só que eu preciso correr um pouquinho mais para chegar um pouquinho mais rápido lá. Então eu vou correr, vou botar 150 km por hora. O meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? O tempo, se você vai diminuir. Por quê? Porque ó, a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Uma aumenta e outra diminui, e a grandeza é o quê? Inversamente proporcional. Tudo bem? Agora, olha só. Se eu vou daqui para o centro do Rio, eu faço em 1 hora, com uma distância, agora estou falando de distância, tá? Uma distância de 50 km eu faço em 1 hora. Imagina se eu for daqui para Cabo Frio, que são 200 km. Eu vou fazer em quanto tempo? Eu aumentei a distância? Aumentou a distância. O tempo vai aumentar? Vai. Vai, né? Porque daqui para Cabo Frio eu levo mais tempo. Se eu aumentei, essa grandeza vai ser o quê? O que acontece quando a grandeza é diretamente proporcional? Nada. Você monta a razão na mesma ordem. O que acontece quando a grandeza for inversamente proporcional? O próprio nome já diz. Você vai e inverte as grandezas. Fechou? Vai, escrivão. Existe uma situação aí na folhinha que vocês podem analisar, que são chamados casos da inversa. O que seriam os casos da inversa? São os casos onde sempre que aparecer na questão é inversamente proporcional.
Você não precisa nem discutir, não precisa ter gritaria, não precisa ter nada. Por exemplo, ser vivo e tempo, inversamente proporcional. Exemplo, uma criança em uma creche tem comida suficiente para 30 dias. Foram matriculadas mais 4 crianças. Essa comida vai durar quantos dias? Peraí, eu tinha uma criança, matriculei mais 4. Aumentei, não aumentei? O tempo que a comida vai durar, vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Não é inversa? Precisava analisar? Não, porque criança é ser vivo? Depende, né? Tem umas que não são não, mas enfim. No geral é. Criança é ser vivo e tempo, ó, viu? Ser vivo e tempo. Outro caso aí, máquinas e tempo. Uma máquina faz uma colheita, um trator faz uma colheita em 10 dias. Se eu coloco 3 tratores, faz essa colheita em quanto tempo? Aumentei as máquinas? O tempo vai o quê? Diminuir. Tá entendendo? Essas relações, todas aqui são inversamente proporcional. Gravem isso ou então leva numa folhinha para a prova, tá? Vamos fazer a questão número 1?